Então, as ações do IRB, né, de código IRBR3, despencaram ontem. Na verdade, ontem quando você assistir esse vídeo, porque eu estou gravando ele ao longo do pregão do dia 4, e até então elas estão caindo 30,57%. E é sobre esse caso, um dos casos mais emblemáticos do mercado acionário brasileiro, que eu vou falar nesse vídeo. Eu vou te explicar o que está acontecendo com essa ação, que é muito útil para quem é acionista do IRB saber um pouco melhor, e principalmente quais lições todos os investidores, inclusive eu, você que não investe em ações, você que investe em outras empresas, podem tirar desse evento. Tenho certeza que, independentemente de você ser ou não acionista do IRB, você vai sair daqui com conhecimento muito útil para aplicar na gestão da sua carteira, conseguir proteger ela melhor, evitar grandes quedas e, consequentemente, acabar com um patrimônio maior no longo prazo. Parece interessante? Bom demais, né? Então seja bem-vindo ao Plantão do Mercado, uma nova série aqui no Clube do Valor, em que eu vou trazer dados, estatísticas, acontecimentos do dia a dia do mercado e traduzir em lições atemporais para todos os investidores. Porque, se você me conhece, sabe bem que eu não sou muito de ficar ali no curto prazo, vendo todos os dias o que está acontecendo e tomando decisões com base nisso, mas a gente pode aprender muito com isso. Beleza? Se isso parece interessante, então eu te convido para assistir ao vídeo até o final, deixar um like nele, te inscrever no canal e clicar no sininho, porque isso diz para o YouTube basicamente algo como: YouTube, esse canal do Clube do Valor é maneiro, então me mostra para mais e mais pessoas. Dito isso, vamos à história, e essa é uma história que tem pouco mais de um mês. Tem uma gestora carioca chamada Squadra, uma gestora de recursos, assim como o Clube do Valor, que gere fundos de ações e tem uma operação short nas ações do IRB, né, nas ações de código IRBR e IRBR3. E a Squadra, ela divulgou uma nota ao mercado, um PDF ali com algumas dezenas de páginas, explicando alguns pontos que eles divergiam em relação a como o IRB faz a sua contabilidade, meio que mostrando, falando em outras palavras, que o lucro reportado pela empresa está cheio de eventos não recorrentes. Não era nada ilegal, tá? Segundo as palavras da Squadra, mas algo que mascarava aí um pouco o resultado real da empresa. E imediatamente, os executivos aí do Instituto de Seguros do Brasil, eles rebateram, né, o que estava argumentado ali na carta, falaram que são práticas comuns, enfim, defenderam lá a visão deles, e a Squadra até chegou a divulgar uma outra carta ainda mais completa, explicando com mais minúcia, né, o porquê eles acreditavam que aquela forma de contabilizar ela meio que escondia o resultado real da empresa, justificando, né, a sua posição de short, sua posição de vendido, tá? Para quem não sabe, abrir um rápido parênteses, uma posição short é quando você aposta na baixa de uma ação, na baixa das cotações de uma ação, apostando que essa empresa ela vai se desvalorizar no futuro. E o que a Squadra fez, na minha opinião, não é nada longe de ser ilegal. Eles estão explicando muito bem o motivo pelos quais eles têm essa operação vendida. Assim como os gestores que têm posições compradas em ações, eles explicam por que eles estão comprados em ações. Está até previsto lá na CVM, nas instruções de CVM, como um dever do gestor, né, prestar informações claras e precisas sobre os seus investimentos, sobre o que eles estão fazendo. Mas o fato é, começou, né, essa treta aí entre Squadra e IRB, e lá pelas tantas vazou uma informação de que a Berkshire Hathaway, vocês estão vendo aqui atrás, né, tem um quadro que mostra a evolução do valor patrimonial da Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, seria acionista do IRB e teria aumentado a sua participação depois das quedas que aconteceram ali quando a Squadra publicou as suas cartas. Tá? Para você ter noção, pegando aqui num histórico um pouco maior, essa primeira queda aqui na cotação das ações, como está agora na tela, aconteceram no início dessa treta. Daí saiu essa notícia de que o maior investidor de todos os tempos estava comprando ações do IRB. Tem um monte de gente que segue o que outros investidores fazem e não à toa, sempre que eu mostro alguma posição minha, eu falo para não copiar, muito por isso, tá? As pessoas seguem ali no escuro sem saber o que está acontecendo. Então as ações até teve um certo repique, chegou a subir mais de 10%
em determinado momento, mas a história não acaba aí, tá? Porque vazou essa informação do broadcast e o corpo do management do IRB, né, os diretores, em conference calls, em reuniões online com investidores e analistas de mercado, eles reforçaram esse ponto. Ou seja, eles não desmentiram o boato e falaram sim, realmente, a Berkshire Hathaway aumentou a participação aqui nas ações do IRB, né, aumentou, triplicou, se eu não me engano, a sua participação. Então eles endossaram aquela informação e foi uma informação oficial da empresa para o mercado de que o Warren Buffett lá era sócio de todos os acionistas do IRB. Beleza, a história já está bem, né, conturbada. A gestora aposta na queda, faz o relatório, eles rebatem, informações são vazadas, o time da empresa confirma as informações, tudo isso aqui, né, como está na tela, mexendo com a cotação das ações, para baixo e para cima. Virou ali refém desse noticiário econômico. Mas, se essa novela já não estava boa o suficiente, teve um novo caso anteontem, em que, de noite, vi isso quando eu cheguei do jogo do Inter, que por sinal jogou muito bem. Acho que vai ser campeão esse ano da Liberta. Não? Tá. Que por sinal... Não, o não foi aqui eu sou gremista. Ah, tá. Pode crer. Eu achei que ficou uma merda. Não, ficou bom. A Berkshire Hathaway, a empresa do Warren Buffett, que dizia, né, numa tradução livre, e não nas próprias palavras, mas assim, entre ali 2 parágrafos de texto, dizia algo como: a Berkshire Hathaway nunca teve ações do IRB, a Berkshire Hathaway não tem ações do IRB, e a Berkshire Hathaway não tem a intenção de se tornar acionista do IRB. Então tá sendo um monte de notícia, mas é tudo falso, tudo fake news. Essas informações não batem com a realidade. E aí, ontem, no dia 4 de março, as ações do IRB abriram já num gap de queda, um gap enorme de queda, e fecharam aí com uma queda de mais ou menos 30,68%. O Carvalho vai botar aqui na edição o quanto foi o fechamento nesse dia. E com isso, a gente pode tirar várias lições. Aqui entra a parte mais educacional, depois que você entendeu toda a história que aconteceu, tá? Eu separei aqui algumas. Primeira lição: gerenciamento de risco é muito mais do que uma ferramenta falha como o stop. E eu entendo que muitos investidores, em especial aqueles que operam mais no curto prazo, em poucos dias, ou até mesmo day trade, eles ouvem falar muito que não, tem que ter stop. Stop é uma ferramenta, mano, que te salva. Stop isso, stop aquilo, etc. Só que o stop, ele não te previne de venda. O que é stop? Tá só para explicar. Stop é quando você fala o seguinte: tem ações aqui do IRB, elas valem R$26, quando elas caírem para 25 eu vendo. Porque para essa galera, se caiu, tem que vender, né, como gerenciamento de risco. Só que não é uma ferramenta eficaz, tanto é que no dia 4 ela já abriu. Tá vendo essa pernada aqui que dá? É o gap de queda. Ela já abriu com 23% de baixa. Então não tem stop que salve. Você não teria vendido as ações a R$27, a R$28. Num dia ela fechou lá perto dos 30, no dia seguinte ela abriu a R$21. Então entenda que essa é uma ferramenta falha para controle de risco. Segunda lição: diversificação. Diversificação é o único almoço grátis do mercado. Por quê? Porque o risco de mercado, o risco de você ver a sua carteira cair, ele é dividido em 2 tipos, né? 2 coisas compõem o risco de mercado. Primeiro, o risco sistemático, que é o risco, como o nome diz, que é do sistema como um todo, que é de uma crise de 2008 derrubar o sistema inteiro, a bolsa inteira, a economia inteira, e aí ninguém se livra. E do risco não sistemático, que é o risco de uma empresa específica ou de um setor específico. Tem isso na internet. Tem sim, risco não sistemático na internet, tá no Clube do Valor. Que é o risco de uma empresa específica, um setor específico, sofrer muito por conta de alguma particularidade dessa empresa ou setor. Como exemplo, o caso do IRB, o caso clássico de risco não sistemático. E a partir do momento que você não tem apenas uma ação na sua carteira, mas tem 2, ou 5, ou 10, ou 15, você vai eliminando o risco não sistemático. Então, quem tem apenas uma ação na carteira, se ralou, se fudeu. Porque viu essa ação cair 30% num dia, o patrimônio inteiro investido em ações cair 30% num dia, ou desde o início dessa treta, quase 60% de queda.
Então, se fossem 2 ações, esse quase 60 de queda já seria quase 30, que é um horror igual. Mas se fossem 10 ações, só esse fator IRB teria puxado 3% da sua carteira para baixo. Se fossem 20 ações, que é a quantidade de ações que eu tenho, teria caído 1,5% da sua carteira por conta, né, apenas do IRB. Então, esse é o segunda lição. Diversificação, sim, é uma ferramenta muito eficaz de controle de riscos. Terceira lição. Eu ouvi muita gente comentar comigo, mandar direct no Instagram, comentar até nos vídeos aqui do canal do YouTube, algo como: caraca, o que eu faço, Ramiro? O IRB está despencando, e agora, meu Deus, o que eu faço? E aí entra muito a importância de ter uma estratégia clara de investimentos em ações. Você tem que saber quais critérios te fazem comprar uma ação, quais critérios te fazem vender uma ação e quais critérios garantem que você está bem diversificado. Então, se a sua estratégia clara fosse garantir uma boa diversificação, que é unindo aí, né, a segunda lição com essa terceira, você não tem uma dor de cabeça tão grande quanto aquelas pessoas que concentraram estão tendo agora. E particularmente eu não posso ajudar nesse caso, porque a minha estratégia de investimentos, ela ignora seguradoras, resseguradoras, no caso, né, o IRB ou bancos. Eu não entendo nada do balanço desse tipo de empresa. É um balanço também diferente, mais difícil de interpretar. Eu tenho a humildade de entender que eu não tenho essa capacidade, um funcionamento totalmente diferente, e eu excluo, está fora da minha estratégia. Então, não que o correto seja todo mundo excluir, mas você tem que ter clareza no que você compra, por que você compra e o que eventualmente te fará vender, e também clareza de diversificar bem. Vamos então para o quarto passo, a quarta lição, na verdade, que é que bolsa não é para o curto prazo. Bolsa não é para você ter o seu dinheiro que você pretende gastar em poucos dias, em poucas semanas ou em poucos meses. Imagina, pobre coitado da pessoa que tem apenas ações do IRB e tá lá um dinheiro que ele precisa usar, sei lá, no final do ano para cumprir um objetivo financeiro, para reformar a casa. Adeus reforma, né? Caiu 60% de dinheiro de curto prazo, tem que começar do zero a juntar esse dinheiro. Então, só coloque dinheiro na bolsa de valores se você não tiver endividado, se você tiver feito sua reserva financeira, tiver objetivos de longo prazo e também uma visão de longo prazo para não ficar aí, de repente, todos os dias ficar lendo cotação de todas as ações. É claro que esse aqui é um caso mega especial, mas o mercado ele funciona bem no longo prazo. Uma carteira diversificada, comprada com base em critérios claros de seleção de ações, tende a funcionar bem no longo prazo. Então, essa é a treta do IRB, o E Agora Investidor, que está aqui no título, está muito ligado a essas lições que eu trouxe aqui, e eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um comentário aqui abaixo, dizendo talvez o que você não gostou, e compartilha. Compartilha aí com as pessoas que você conhece, que investem em ações, não apenas necessariamente acionistas do IRB, porque eu realmente acredito que essas lições, elas são muito válidas. Eu acredito muito na ideia de a gente aprender com o erro dos outros, melhor ainda, e aí ir evoluindo, né, para nos tornarmos investidores cada vez melhor. Beleza? Tamo junto, um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.